Você é um especialista em gestão de emoções e gestão de pessoas. Falar em emoções hoje é fundamental para qualquer tipo de pessoa. O empresário precisa gerir as suas emoções e gerir as pessoas. Sim. Ninguém vai crescer se a emoção, né, se as emoções não estiverem sob controle. Como uma pessoa que tem se posicionado e trabalhado com isso há alguns anos, quais são os principais problemas que você encontra, principalmente entre empreendedores? Um dos principais problemas que eu encontro, e não só na área do empreendedorismo, mas vamos pegar aqui de modo geral, é a mentalidade escrava. A escravidão é um problema quando a gente fala sobre mentalidade, sobre gestão. Por quê? Porque primeiro você é treinado para ter uma mentalidade escrava. Você não é treinado para pensar. Você não é treinado para desenvolver, para crescer, para avançar. Você é treinado para ter uma mentalidade escrava. Se libertar da mentalidade escrava é um grande desafio. E é interessante porque mesmo você tendo uma mentalidade escrava, não quer dizer que você não vai crescer. Você cresce, você se torna uma pessoa bem-sucedida, mas você continua escravo. Mentalidade escrava faz você ser escravo das emoções, escravo do seu trabalho, escravo do seu celular, escravo do dinheiro. Existe uma série de coisas que deixa você escravo. Quer dizer, tudo aquilo que você não tem um domínio, você se torna escravo. Quem tem essa mentalidade está sempre sendo dominado por algo. Escravo é aquele que depende? A dependência. Você não consegue viver sem aquilo. Então é como se você chegar para algumas pessoas e falar, olha, você precisa trabalhar menos. Isso não existe para ela. Não, é que você não sabe da minha rotina. Olha, você precisa ficar menos tempo no seu celular. Não, é que você não sabe, é uma ferramenta de trabalho. Uhum. Olha, você não pode depender tanto do dinheiro. Não, mas é porque eu tenho que pagar. Ele sempre tem uma história, eu tenho que pagar as contas. Ele sempre tem uma história. Mas ele não percebe que é devido à mentalidade dele. Mentalidade escrava é assim, você tira algo da pessoa que ela se tornou escrava, ela vai se tornar dependente de outra coisa. Mentalidade de pessoa, escravidão de pessoas. Então, exemplo, existem pessoas que são dependentes emocionalmente de outras pessoas. Ela só faz se aquela pessoa validar. Ela só faz se aquela pessoa estiver observando, por causa da mentalidade escrava que ela carrega. Tipo sócio, tipo esposa. Não, mentalidade escrava na questão emocional. Exemplo, tem muita gente que não consegue abrir uma empresa sozinho. Ele precisa de um sócio. Só que se você olhar, só ele faz tudo na empresa, mas ele não, o sócio é o que traz a tranquilidade emocional para ele. Quer um exemplo da Bíblia? Moisés. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo, você vai perceber que por 5 vezes ele recusa, ele fala não. Eu tenho dificuldade na fala, eles não vão acreditar, ele dá 5 desculpas. Quando Deus fala assim, a Bíblia fala que a ira de Deus se acende, e Deus fala assim, seu irmão Arão, já está vindo ao seu encontro. Aí, quando fala isso, Moisés acalma e fala, tá bom, com meu irmão eu vou. Aí ele vai. E antes ele fala, não, manda o meu irmão. A confiança Por quê? Dele tá Por causa da questão emocional dele. Entendeu? Mas quando Deus fala que vai mandar o irmão, aí ele acalma. Boa. Aí ele fala, com meu irmão eu vou. Tem muita gente que faz isso na empresa. Só abre a empresa se tiver alguém junto. E puxando para fora de empresa, de relacionamento, você acredita que muita gente vive num relacionamento tóxico, porque Sim. no fundo ela depende de alguém e acaba dependendo de uma pessoa ruim? As pessoas só vão até onde você permite. Se você tem um relacionamento tóxico, é porque você permitiu. Se uma pessoa falta com respeito com você, é porque você permitiu. Você permite se passar por aquela situação. Por quê? Por causa da sua dependência emocional, por causa do complexo que você carrega, por causa das crenças. Então você não consegue se posicionar. Você não consegue, por quê? Você tem medo de ferir a pessoa e se ela ficar chateada. Vamos falar de emoções. Gatilhos emocionais. É muito comum. Gatilho da dependência emocional que nós falamos aqui. Você tem o gatilho da rejeição e do abandono. O medo de ser rejeitado ou o medo de ser abandonado faz você passar por muitas coisas. Então, exemplo, por que a maioria das pessoas tem dificuldade em dizer não? Porque ela tem medo da pessoa rejeitar ela depois. Ela tem medo da pessoa ficar chateada e não querer mais falar com ela. Por isso que você se propõe a passar por algumas coisas para no final você não ser abandonado, porque esse é o seu maior medo, porque é o gatilho que você Sim. carrega. E por que isso? Porque você já passou por isso na infância. E o abandono não tem a ver com literalmente alguém te abandonou, te rejeitou. Basta você achar que você foi rejeitado. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive esse sentimento na minha infância. Quando? Quando a minha irmã nasceu. O nascimento da minha irmã fez com que eu achasse que eu tinha sido rejeitado pelos meus pais. Perdi o espaço. Aí ativo o gatilho da rejeição. Depois de anos, através da inteligência emocional, que eu entendi que isso só estava na minha cabeça, nunca existiu.
Mas a maioria das pessoas carregam isso desde a infância, né? Que você já vem com essa doutrina, educação. O gatilho da rejeição é muito comum nas pessoas. Vamos imaginar que o Átila tem um gatilho da rejeição. Aí eu estou aqui, ó, você está perguntando, eu estou respondendo. Aí ele já vai, na cabeça dele assim, ó, tá vendo? Eles não estão dando atenção para você. Olha lá, ele não quer responder o que você está falando. Ele mesmo, a mente dele começa a trabalhar e ele vai mudar o comportamento dele. Já vai confabulando. Ou ele vai retrair, aí a introversão, ele vai ficar na dele, não, fala vocês aí, não quero atrapalhar, ninguém deixou eu falar, ninguém respondeu a minha pergunta. Ou ele começa a discutir, você vai falar, ele já entra na frente, não, Cleiton, me responde isso aqui. O comportamento é afetado por causa do gatilho da rejeição quando ele é ativado. Muito bom. E como que a pessoa se cura disso? Como se liberta? Para você se libertar de gatilhos complexos, a autorreflexão ajuda, mas assim, para ser bem direto, para você se libertar de muita coisa, através da identidade. Quando você aceita quem você é, quando você descobre a sua identidade. A identidade, a maioria das pessoas não sabem. Elas não sabem quem são. Então, quando você entende, então, como que eu me curei de complexos, de crenças, de traumas, de uma série de coisas emocionais que eu carregava, e não me curei 100%. Até hoje eu trabalho algumas questões. Quando eu entendi quem era o Cleiton. Quando eu aceitei quem era o Cleiton. Quando eu entendi que o Cleiton também tem valor. Quando eu entendi que o Cleiton também acertava. Quando eu entendi que o Cleiton fazia coisas corretas, mas o Cleiton também erra, e está tudo bem. Então, a identidade é o que te ajuda a se libertar de muita coisa. E para chegar a esse ponto de consciência, de autoconhecimento, a pessoa precisa dedicar um tempo com ela mesma? Muito. Eu estou há 8 anos dedicando esse tempo e quase toda semana eu descubro algo a meu respeito. Então, aqui tem um ponto interessante. Olha só, você que está nos acompanhando. A vida é corrida. Você tem muita coisa para fazer. Às vezes você tem a sua empresa, ou então você é funcionário, você tem a sua família, tem o seu relacionamento. Você começa a dar atenção para todos esses potinhos, mas não dá atenção para o seu. O que vai acontecer? Você não vai gerar autoconsciência, autoconhecimento, não vai chegar ao autoconhecimento. Se tem problema, você não sabe a raiz. Aí você vive reagindo. Você para de viver e começa a reagir, a sobreviver ao seu problema. Então, guarde um tempo na sua agenda para você passar com você mesmo, refletir, ver onde está o problema, buscar solução. Porque se você não encontrar solução, você vai viver sempre tapando o buraco e nunca construindo uma estrada para o futuro. Uma pessoa uma vez me falou assim, autoconhecimento não é para qualquer um. E quando ela falou, eu parei e falei, é muito forte essa frase, porque ela é verdade. Sabe por quê? Se você fizer algo que me chateia, se eu me decepcionar com você, vai doer, porque eu gosto de você. Mas a maior dor é quando você descobre que você não é aquela pessoa tão perfeita que você sempre achou. Da imagem que você criou. Que você criou de você. É quando você se decepciona com você. É quando você precisa admitir que você errou. É quando você precisa admitir que você não está no nível que você achava que você estava. Por isso que as pessoas não gostam do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento ele revela coisas a seu respeito que você não gosta, você não fica feliz. Uhum. E isso machuca. Então, se decepcionar com pessoas é ruim. Se decepcionar com você é muito pior. É muito pior. Por isso que é melhor eu focar nos seus problemas, é melhor eu querer ajudar o Átila do que eu querer resolver os meus problemas e me ajudar. A pessoa fica numa zona de conforto, vai só aqui, ó. Muito mais fácil ajudar as pessoas do que você ajudar a si mesmo. Muito bom. Muito bom. Cleiton, a gente se conhece há alguns anos e eu acompanho o trabalho que você faz nas redes. E teve um determinado momento que você virou o jogo. Você estava ali se posicionando, entregando, já fazendo a sua imersão, já criando o seu movimento, mas teve uma hora que virou o jogo. Como é que você fez para virar o jogo? O que aconteceu? Porque tem muitas pessoas que nos acompanham que querem vencer nos negócios, que querem ser um empreendedor de sucesso, que querem se posicionar da forma certa e querem saber o que você fez. Porque o caminho que você está trilhando é um caminho de sucesso. Como você virou o jogo para continuar vencendo? Há muitos anos atrás eu assisti um filme e tem uma cena desse filme que um senhor chega para o rapaz e fala assim, ó, 2 agricultores precisavam semear e colher naquele ano. Os 2 fizeram oração e pediram para Deus mandar a chuva, porque se a chuva viesse eles iriam colher. Um deles foi e preparou a terra e plantou as sementes. O outro ficou esperando a chuva. Qual dos 2 realmente vai colher quando a chuva chegar? O que preparou a terra. Então, aí eu aprendi, eu lembro que eu guardei isso. Trabalhando com o Thiago, ao longo desses anos no Instituto, uma das coisas que reforçou com base nisso que eu falei é a constância. Então, olha só, quando eu entendi que eu precisava me posicionar
nas redes sociais, eu comecei a gerar conteúdo. E eu fui mantendo a constância, eu fui gerando. Então, assim, a primeira live, 12 pessoas, a segunda, 20, depois, e vai mantendo a constância. Visualização de vídeo, deu 10 visualizações, deu 100, deu 1000. Quando bateu 30 era aquela festa. A constância ajudou muito. E é um dos segredos para você crescer. As pessoas, elas não mantêm a constância. Elas querem um resultado rápido. Então, exemplo, em 2022 deu um boom. Virou o jogo. Não, mas espera aí, está desde 2020. Está plantando. Já tinha uma semente. Já então, o que aconteceu? Quando Deus pegou um vídeo meu e viralizou, que chegou a 14 milhões de visualizações, então, só ali eu ganhei muitos seguidores, que foi que fez essa virada. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi as pessoas, quando chegavam no meu canal, tinham conteúdo.